som de graça especial, caminhada, viagem pelo livro do Êxodo, percorrendo as páginas da Carta de Deus para as nossas vidas. E estamos chegando à estação 17. Estamos acompanhando Moisés na sua experiência de conhecimento do Deus vivo e agora na decisão de seguir as instruções do Senhor. E aqui na estação 17 vamos pensar sobre a sarça, sobre a experiência tremenda que Moisés teve. E como nós estamos no século 21, vamos pensar sobre as sarças ardentes de hoje. O texto de Êxodo 3:2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Nem todo mundo terá a experiência de ver uma sarça ardente, ou pelo menos não de forma tão dramática como aconteceu com Moisés. O irmão André, que ficou conhecido como o contrabandista de Deus, né? Ele entrava nos países da cortina de ferro, levando bíblias no porta-malas do seu carro. Ele tem uma experiência tremenda nesse sentido, e nós vamos apreciar. Mas antes de apreciarmos a história do irmão André, eu quero dizer que você não deve esperar ou exigir uma experiência de ver uma sarça ardente a fim de cumprir a missão de Deus. Por quê? Porque temos abundância de direção disponível nas Escrituras e mais o corpo de Cristo, sua igreja, para nos dar mais orientações. Ainda assim, às vezes, em sua graça, Deus provê uma experiência que confirma o curso de nossa vida. Foi isso que aconteceu com o irmão André. E ele conta que o ano era 1958. E na Holanda, houve um breve período de reavivamento. Parecia que todo mundo estava falando sobre Deus. Houve manifestações de poder, cura e libertação, e as pessoas vinham de toda a Europa para meu país para reuniões. Embora eu não estivesse, disse o irmão André, profundamente envolvido no movimento em várias ocasiões, pois já iniciara uma missão na Europa Oriental, fui para um desses encontros de oração. Um dos líderes da reunião me convidou a me ajoelhar e impôs as mãos sobre mim. De repente, senti um calor escaldante, como se o fogo estivesse queimando em meus ossos. Foi totalmente inesperado, e isso me apavorou. É impossível descrever. Eu senti como se eu estivesse sufocando e o fogo me consumindo. Eu queria parar e gritei em minha mente: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei quanto tempo durou, 1 minuto, 1 hora, eu não tenho ideia. Só sei dizer que, a partir daquele momento, eu percebi que tinha o poder de Deus para realizar o trabalho que Ele me chamara para fazer. Sim, meu irmão, minha irmã, as pessoas podem ter e têm experiências de ver a sarça queimando. Eu diria que o Pentecoste foi um evento de sarça ardente para 120 discípulos. Eles ainda viram as chamas em cima de suas cabeças e não queimaram seus cabelos. Lembra disso? Moisés não estava à procura de um encontro com Deus. Você não pode antecipar isso também. Você só deve estar disposto a aceitar quando de fato acontecer. Talvez Moisés, quando viu o fenômeno, comentou com suas ovelhas: isto é tão incomum. E continuou andando. Isso teria sido tolo. Deus não nos dá uma experiência como essa
para nosso entretenimento. O objetivo é ser um evento que marque nossa vida. Eu também afirmo que tal experiência inicia ou confirma o chamado de Deus para fazer o impossível. A sarça ardente foi a maneira como Deus revelou a missão impossível de liderar a nação hebraica à liberdade. Pentecoste marcou o envio de poder para um movimento de evangelismo global que virou o mundo de cabeça para baixo. Para o irmão André, a experiência da sarça ardente confirmou que Deus tinha concedido a ele poderes para cumprir a sua obra de fortalecer a igreja perseguida. No entanto, nós não precisamos de uma manifestação dramática para responder ao Evangelho ou para obedecer aos mandamentos das Escrituras. A grande comissão é para todo cristão: ide por todo mundo e fazei discípulos. Para mim, era ir atrás da cortina de ferro, disse o irmão André. Esse evento simplesmente confirmou meu chamado e abençoou o que eu já vinha fazendo. Dentro da comissão de Deus existe um único sentido que Deus quer que você tome, aquele em que você não pode ter sucesso sem a direção e o poder dele. É quando acontece uma vocação sobrenatural. A experiência é frequentemente associada com fogo. Costumamos dizer sobre uma pessoa apaixonada que ela está ardendo de paixão, não é isso? Mas o fogo do qual estamos falando é bem maior. Oswald Smith o chamou de um fogo em seus ossos. Envolve todo o seu corpo. Jeremias escreveu: não mencionarei nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Jeremias 20, versículo 9. Isso queima. Jeremias foi compelido a falar a mensagem de Deus, mesmo sendo altamente impopular. Esse mesmo fogo me compeliu a ir a países comunistas, depois ao mundo muçulmano e oportunamente anunciar o evangelho a muçulmanos fundamentalistas, disse o irmão André também. Há muita conversa fiada sobre experiências com o Espírito Santo. Tenha cuidado. Uma experiência sem mudança de vida é inútil. Deus nunca dá uma experiência que não seja para algo melhor. E isso não é motivo para você se orgulhar. É um poder dado para servir. A essência do que aconteceu com Moisés foi provada em seu encontro com o faraó e pela liderança que ele exerceu junto aos israelitas. Só mais uma coisa. Anote, por favor. As pessoas que têm uma experiência genuína de sarça ardente não são equilibradas. Elas são movidas por uma vocação santa. Elas dão sua vida para o serviço de Deus. Elas não podem dizer não ao chamado, embora possam debatê-lo com Deus como Moisés fez. Desse ponto em diante, elas estão em uma obstinada missão inspirada por Deus. Quando você encontrar pessoas com fogo em seus ossos, você saberá disso. E elas saberão disso. Essas são as pessoas que realizam o impossível. Será que eu e você somos desse time? Que o fogo ardente do Senhor queime em nossos corações. Fogo não produzido na terra, mas um fogo produzido no céu, em nome de Jesus. Estamos nessa estação, e estudando e refletindo, estação 17, e eu convido você a parar e pensar. Você já teve uma experiência de sarça ardente? Se sim, o que isso obriga você a fazer? Se não, você já conheceu alguém que teve? O que observou nessa pessoa? Pontos para reflexão e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E amanhã, com a graça do Senhor, vamos seguindo viagem e vamos chegar à estação 18 e vamos pensar sobre as consequências da obediência para a glória de Deus Pai. Grande abraço.